Olá, aluno! Meu nome é Ana Paula Vedoato Torres e nós vamos falar hoje sobre as estruturas de concreto armado. Nesta primeira sessão, nós vamos ver sobre a ação da força cortante em vigas de concreto armado. No estudo da força cortante, quem combate esse esforço é o estribo. Então, após o início da fissuração, nós temos os estribos transferindo a força cortante. Então, a partir do momento que se inicia as fissuras, o estribo atua como uma armadura de costura. Ele diminui, então, o aparecimento dessas fissuras. Para o modelo de cálculo, para dimensionar essa abertura de fissuras, dimensionar as armaduras que as combatem, nós vamos usar o modelo de treliça clássica, que trabalha com a contribuição do estribo e da armadura longitudinal na tração e a contribuição do concreto na compressão. Podemos ver no modelo de treliça que nós temos na parte superior forças de compressão, que é NC, a força de compressão no banzo comprimido. Ela é combatida pelo concreto. Na parte inferior, nós temos forças de tração, então NT, que é combatida pela armadura longitudinal, o banzo tracionado. Temos também, na diagonal, a força de compressão da biela comprimida, que é a NCW, que é combatida pelo concreto. E também temos outra força de tração atuando no tirante tracionado, que é a NTW. As forças de tração são sempre combatidas pelas armaduras de aço, enquanto a força de compressão é combatida pelo concreto. Para a gente estudar o comportamento do concreto e a fissuração, a gente trabalha com os estádios. Os estádios é o carregamento de uma viga até que ela venha à ruptura, então do zero até a ruptura. No modelo 1, nós podemos ver, conforme a figura, que nós ainda trabalhamos com as tensões de tração no concreto sendo combatidas pelo concreto. Ele ainda resiste às tensões de tração. Nós podemos ver aqui no elemento que a gente não tem nenhuma fissura. Então, o que isso significa, não ter nenhuma fissura? Significa que o concreto ainda está combatendo esse esforço. No modelo, nos estádios 2, a gente já tem as fissuras crescendo sobre a parte inferior dessa viga de concreto. A partir do momento que se abre a fissura, o concreto está tracionado acima do seu valor de resistência. Então, ele não consegue combater esse esforço. No dimensionamento, a gente acaba excluindo o concreto na tração quando este valor é superior à sua resistência. Podemos ver aqui pela figura que a nossa linha neutra, no estádio 2, as fissuras já estão subindo por essa seção transversal e neste caso aqui nós já dispensamos os esforços de tração atuantes na viga. Então, as tensões de tração já não são mais consideradas. No estádio 2, o elemento ainda está elástico, que é um comportamento como de um elástico mesmo. Quando a viga flat, ela ainda consegue retornar ao seu estágio original depois de retirada do carregamento. Como um elástico a gente puxa, ele volta ao seu estágio original. Então, até o estádio 2, ainda temos este comportamento. Já no estádio 3, a gente tem um comportamento plástico. A viga se deforma e ela não consegue mais voltar ao seu estágio original. Mesmo tirando aquele carregamento, a viga teoricamente tenderia a voltar ao seu estágio original, ela não consegue. Ela fica fletida, pois ela se deformou acima do seu limite. Nós podemos ver aqui pela figura que aqui nós temos a nossa linha neutra, as fissuras subiram já acima da linha neutra. Então, elas já estão invadindo a seção de concreto. Nós podemos ver aqui que nós já temos o esmagamento da seção de concreto. Interessante notar que na linha neutra a tensão é igual a zero nesta linha. E a partir do momento que a gente se afasta da linha neutra, no caso para a face superior, nós temos o aumento
da tensão de compressão. A gente vê por esse desenho que a tensão de compressão máxima se dá na face superior. E da mesma forma, na parte inferior, quanto mais a gente se afasta da linha neutra, as tensões de tração são maiores na face inferior. Nós podemos ver aqui pela deformação linear que quanto mais eu me afasto da linha neutra, mais eu tenho deformação. Da mesma forma, quanto mais eu me afasto da linha neutra, mais eu tenho deformação de compressão. Então, os estádios trabalham com essa abertura de fissuras dentro do concreto. Para, então, o estudo dos estribos, nós temos que verificar também o seu espaçamento máximo e mínimo. O espaçamento mínimo requer que a gente avalie se a gente consegue passar o vibrador entre os estribos de forma que o concreto seja adensado corretamente. A gente não pode ter uma viga, por exemplo, sem adensar, sem vibrar, porque a gente cria vazios dentro do elemento. Então, a gente pode ver aqui pela figura que os estribos, o vibrador, ele tem que ser inserido dentro deste espaço entre os estribos de forma que ele consiga vibrar o concreto que está dentro dele. Já no espaçamento máximo, a gente vai verificar em cima de uma outra condição, que é dependente do valor da força cortante. Então, nós temos aqui a nossa viga, nós temos a biela comprimida, atuando aqui no nosso modelo de treliça, e os estribos, eles têm que estar inseridos em pelo menos dentro de uma biela comprimida, pois senão a fissura pode subir e a gente pode ter então uma ruptura devido a essa fissura não ter um estribo que a combata. Então a fissura pode subir e a gente tem uma ruptura da viga. Uma outra coisa que a gente vai analisar são as bicheiras, como a gente falou. Se não for bem adensado este concreto, a gente pode ter o surgimento dessas fissuras. O que são? São ninhos de concretagem. A gente pode ver aqui pela figura esses buracos, esses vazios que atuam dentro da nossa estrutura, onde os vazios atrapalham a nossa seção. O que acontece? Num dimensionamento, a gente considera, principalmente na face superior, que a seção de concreto, ela trabalha combatendo o esforço de compressão. Se a gente tiver um vazio aqui no meio, o que acontece? Aquele tamanho de seção que a gente adotou inicialmente, ele é muito menor do que o valor que a gente adotou. Então, na parte inferior da nossa viga, que seria aqui, na parte inferior da nossa seção transversal, qual que é o problema principal? É que o concreto não está aderido na armadura corretamente. E a hipótese inicial de cálculo é que toda a armadura no concreto armado esteja tão aderida ao concreto que eles são considerados como uma única estrutura. Então, quando eu tenho um vazio, aquela deformação do aço não transfere para o concreto e vice-versa. Então, eu acabo com a minha hipótese inicial e com o modelo de cálculo. Então, as bicheiras, elas atrapalham em muito a nossa estrutura. Então, não se esqueçam, a gente tem que fazer o adensamento correto das estruturas, tem que usar o vibrador, tá bom? Então, por hoje é só e até a próxima! Peraí, deixa eu só mudar aqui meu... Olá, aluno! Meu nome é Ana Paula Vedoato Torres e nós vamos estudar as estruturas de concreto armado.
Nesta segunda sessão, nós vamos ver sobre o dimensionamento da armadura transversal no modelo 1. O que a gente faz, então, na verificação? A gente sempre vai comparar a força solicitante de cálculo com a força resistente de cálculo. O que seria a força solicitante? É aquela que atua com o carregamento na nossa estrutura. E a força resistente é em função da nossa seção transversal, da nossa geometria. O que a gente vai fazer, então, de comparação? Uma primeira verificação é se a nossa força solicitante é maior que a nossa força resistente em relação ao esmagamento da biela. E na segunda verificação, se os mecanismos complementares mais a nossa armadura transversal também são menores que a nossa força solicitante. Então, pessoal, a gente sempre vai fazer essas verificações, quanto o material resiste e quanto que atua naquele elemento. No modelo 1, a gente vai adotar a treliça clássica. Vamos ver essa primeira condição. A gente tem que admitir um θ fixo em 45 graus da biela comprimida. Então, essa biela comprimida, a gente adota com valor fixo de 45 graus. Além disso, nós também admitimos que o VC é constante. Uma outra condição é que os estribos que a gente atua aqui no nosso elemento, eles têm que ser colocados em 90 graus ou até no máximo em 45 graus. Nós podemos colocar então o nosso estribo inclinado na nossa viga, tá? Então, esse é o modelo de cálculo 1. Então, vamos falar um pouco sobre essas variáveis da fórmula. Nós temos a força solicitante e a força resistente. Se eu faço um dimensionamento e a minha viga não passa nesse dimensionamento, quais são as condições iniciais que eu faço para um dimensionamento? Eu tenho lá um vão dentro de um layout arquitetônico, né? Eu tenho um layout, tenho as minhas vigas desenhadas aqui, e aí eu tenho que fazer o quê? Saber qual é o carregamento atuante no meu elemento e dimensionar uma seção geométrica para isso. Então, eu adoto uma seção geométrica e uma resistência do concreto. E se não passa essa seção geométrica com essa resistência do concreto? Eu sempre vou fazer como um looping. Eu adoto essas condições iniciais, dimensiono a minha armadura. Se não der certo, eu volto, aumento a minha seção transversal ou posso aumentar a minha resistência do concreto. São as condições que eu posso trabalhar. Uma outra hipótese, eu posso mudar o meu layout arquitetônico, por exemplo, colocando um pilar no meio da minha viga e a gente vai ter um vão menor e esforços menores consequentemente. Diminui seus esforços, eu posso fazer com que essa viga passe no dimensionamento. Qual, então, é a melhor escolha de armadura? O que a gente tem que levar em conta para a escolha de armadura? Primeira coisa é se a gente tem equipamentos disponíveis na obra. O armador, se a gente coloca estribos muito grandes para o armador fazer na obra, por exemplo, acima de 8 milímetros, ele não consegue ficar dobrando aquele estribo, porque exige fisicamente muito do armador. Então, o dimensionamento também é pensando na execução. A gente tem que saber se na obra terão equipamentos para fazer essa dobra, porque numa viga vão, sei lá, 30, 40 estribos que o armador tem que dobrar. Então, a gente costuma adotar estribos entre 5 e 6,3 milímetros se a gente tem um armador na obra. Se a gente pede por uma empresa externa, a gente pode até aumentar esse diâmetro, porque eles têm equipamentos de dobra. Então, a gente tem que verificar se, também, outra coisa, se o vibrador vai atuar, então a gente vai ter que verificar esse espaçamento e a utilização de um estribo de 3 ou 4 ramos, mas ainda continuando com uma armadura entre 5 e 6,3 milímetros. A gente põe uma perna a mais no estribo, mas a gente ainda continua com o estribo com diâmetro menor, tá? Pensando no armador. A armadura mínima, por que a gente usa a armadura mínima?
Se a gente tem uma viga, se a gente não colocasse essa armadura mínima e de repente ela tivesse um carregamento um pouco superior ao estimado, ela começa a ter abertura de fissuras e se ela não encontra o estribo, a fissura sobe e a gente pode ter a ruptura dessa viga. Então, a armadura mínima é para a segurança da nossa construção. Quais são, então, os modelos de estribos que a gente mais utiliza? Os mais usados são os estribos fechados, que é aquele modelo usual onde a gente tem as nossas armaduras apoiadas dentro desse estribo. Então, eles envolvem as armaduras longitudinais. Eles também ajudam a gente a transportar, né, a nossa estrutura. Esse modelo de estribo, ele tem que ser muito bem fechado na parte superior, porque a partir do momento que a viga começa a fletir, se eu tenho esforços muito grandes e o estribo não está bem fechado, esse estribo pode abrir e essa viga ruir. Então, fazer um estribo bem, executá-lo bem feito, é primordial para a nossa estrutura. E sempre fazer o fechamento na parte de cima da viga, quando a gente tem a tração embaixo. Quando ela se inverte, a gente tem a tração na parte de cima, o fechamento tem que estar na parte de baixo desta viga. Isso é um ponto muito importante. Quais são os tipos de ruptura que podem ter na viga, então? A gente pode ter a ruptura da viga em função da compressão do concreto. Então, a gente tem a nossa viga aqui, o esforço é tão grande que está chegando no nosso apoio, que ela esmaga e ela vai trincar e a gente tem a ruptura da nossa viga. Uma outra condição que pode ocorrer dentro da nossa estrutura é quando os estribos estão tão afastados que a fissura cresce no meio dos estribos e o estribo não está trabalhando com uma costura. Então, esse elemento acaba ruindo porque o estribo não combate a fissuração, tá? Então, pessoal, muito obrigada e até a próxima! Olá, aluno! Meu nome é Ana Paula Vedoato Torres e nós estamos estudando as estruturas de concreto armado. Nesta sessão, nós vamos ver sobre o detalhamento da armadura transversal em vigas. Numa detalhamento de viga, a gente pode ver que a distribuição dos estribos, elas podem ocorrer em trechos diferentes dentro do nosso elemento. Então, nós temos esforços de cisalhamento ocorrendo em valores diferentes durante todo o nosso elemento estrutural. O que a gente pode fazer, então, dentro da nossa estrutura? A gente pode ter um valor de armadura mínima, onde a gente tem aqui valores menores do que o mínimo. A gente pode trabalhar com estribos, por exemplo, Fi de 5 a cada 20. Onde eu tenho valores máximos, eu posso trabalhar com espaçamentos menores. Dando um exemplo, Fi de 5 a cada 10. Eu tenho aqui um esforço ainda um pouco menor que o superior. Então, esta parte daqui, eu posso trabalhar com o Fi de 5 a cada 15. Lógico que tudo isso é feito em cima de um dimensionamento. Mas por que a gente pode variar esse espaçamento ou este diâmetro da nossa armadura dentro de uma viga? Para a redução de custos. Então, num edifício, a gente tem, né, são estruturas que se repetem ao longo dos andares, a gente pode economizar, isso é um fator principal dentro de um dimensionamento para um edifício de concreto armado, por exemplo, redução de custos. Quais são os tipos, então, de estribos que a gente encontra? A gente tem os estribos de 2 ramos. São os mais comuns, a gente vê, na maioria dos casos, são estribos, conforme a figura que a gente pode ver, são estribos que acabam apoiando a nossa armadura longitudinal. Ele tem o quê? Uma perninha, de um lado são 2 pernas, né, no dimensionamento, e esse estribo é simples, é fácil de ser executado, ele é bem comum, a gente trabalha
basicamente com ele. Qual é a outra possibilidade de estribos que nós temos? Nós temos os estribos de 3 ou 4 ramos, que é para casos mais especiais, quando ou a gente tem cargas muito altas atuando no nosso elemento, ou a gente tem, como a gente pode ver aqui pela a nossa hipótese, que são larguras maiores do que 30 centímetros. Então, quando essa largura, né, é maior do que 30 centímetros, eu preciso pôr um elemento intermediário na minha viga. Esse que a gente vê na figura são estribos de 4 ramos, 1, 2, 3, 4, mas nós temos também os estribos de 3 ramos, é quando a gente insere uma armadura intermediária aqui. Então, quando a gente corta, ó, nós temos 1, 2, 3 ramos atravessando nosso elemento. Então, esses dois tipos de estribos, como eu falei para vocês, ó, é para carregamentos muito altos ou para vigas muito largas, onde a gente tem que ter um travamento intermediário. Para a gente dimensionar o tamanho do nosso estribo, nós temos que saber quais são as dobras que o nosso elemento tem. Vamos olhar aqui pela nossa tabela, a gente vê que, geralmente, como eu falei para vocês, a gente utiliza isso para estruturas usuais. Lógico, se a gente for fazer uma ponte, um edifício com vão muito grande, nós vamos usar estribos maiores. Então, a gente tem aqui, olha, para CA50, que é também o aço mais comum, 3 fis de T. O que é essa dobra? Quando eu tenho o meu estribo aqui, eu tenho um diâmetro, que a gente chama aqui, que é esse valor de 3 fis de T. Então, esse diâmetro da dobra tem que valer 3 fis de T. Aí, é lógico, eu tenho um diâmetro de 5 milímetros. Então, 3 vezes 5, 15. 1,5 centímetros, né, o meu diâmetro de dobra. Isso tudo, quando o armador vai executar na obra, ele tem esses modelos de tamanhos de dobra, ele insere e faz a dobra em cima desse diâmetro de dobra. Tá, pessoal? Vamos ver agora o tamanho dos estribos. Nós temos aqui, a gente falou sobre o diâmetro de dobra, essa circunferência que a gente vê aqui no meio, mas a gente também tem que dimensionar o comprimento adicional do nosso estribo. Se vocês verem, a gente pode adotar qualquer um dos 3 modelos, tanto com ela voltando em 180 graus aqui, ela fazendo 90 ou ângulo de 45. Para cada condição, nós temos que verificar esta conta. Então, vou dar um exemplo neste de 90 graus. Eu tenho um diâmetro, por exemplo, de 5, que são 0,5 centímetros, que é igual a 5, ele tem que ser maior ou igual a 7 centímetros. Nesse caso, se eu usar um diâmetro de 5, ele é menor do que 7. Eu tenho que adotar que esta perninha, então, do meu estribo tem que ter 7 centímetros. Depois que eu calcular qual o modelo que eu quero do estribo, eu vou, então, calcular o tamanho total do meu estribo para a gente colocar no nosso projeto. Porque o armador precisa saber o tamanho do aço para ele cortar antes de dobrar. Vamos ver, então, como se dá essa montagem. Primeiro, o armador, ele vai cortar o ferro na medida. Então, você tem lá, geralmente as barras de aço são de 12 metros, então ele vai cortar a barra no tamanho que está lá no projeto, por exemplo, 77 centímetros. E depois, pessoal, ele vai dobrar esse estribo e vai fazer a amarração nas extremidades com o arame recosido. Geralmente a gente usa na obra o arame recosido para amarrar o estribo. Ele encaixa, então, esse estribo na armadura de flexão e ele faz o espaçamento conforme a seção. Por exemplo, se eu tenho uma viga aqui, e eu tenho aqui os estribos espaçados a cada... Ficou um pouco fora de escala. Por exemplo, a cada 15 centímetros, o armador, na hora da execução, ele vai colocar lá os estribos a cada 15 centímetros. Ah, não, no projeto está a cada 12, ele vai colocar a cada 12. Ah, tá a cada 20, vai colocar a cada 20. Ou, por exemplo, nos primeiros 2 metros, o estribo está a cada 12. A partir do segundo metro, ele começa a aumentar, está a cada 20. Ele tem que seguir o projeto à risca.
nesses espaçamentos. E o trabalho do engenheiro é fazer esta verificação na obra de todo o espaçamento do estribo. Tem que ser verificado. Isso é um ponto importante, a gente viu, para não ter a ruptura. E os espaçamentos, pessoal, a gente vai trabalhar com espaçamento mínimo, que ele deve atender a esta condição. Vamos ver aqui que ele tem que cumprir com a biela de compressão. Como a gente já viu que a gente tem as bielas de compressão atuando aqui no nossa seção, e essas bielas, os estribos têm que estar pelo menos pegando uma biela de compressão. Pois senão, no momento que se abre a fissura, se eu não tiver um estribo atuando, essa ruptura vai subir até a borda superior da minha viga e aquele elemento vai romper ali e vai cair. Não tem como. Então, assim, a gente tem que prestar muita atenção nos espaçamentos máximos e mínimos, cumprir com todo o dimensionamento de norma para que a gente tenha êxito no nosso projeto. Então tá, muito obrigada, pessoal, e até a próxima!